Começando a explicação, vamos fazer a leitura do primeiro texto, Novas Relações e Produtos. A maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimentação dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. O surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio favoreceu o aumento das trocas. Nesse período, ferramentas, utensílios de cerâmicas e vestimentas também passaram a ser produzidos com o objetivo da troca. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho, enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a cuidar dos animais ou a produzir objetos, como enxadas, foices, machados, pilões e tecidos. Então, à medida que a humanidade, os seres humanos, foram aumentando o volume, eles foram passando os anos e foi crescendo o número de pessoas, nós estávamos falando sobre, relembrar um pouquinho aqui, sobre a agricultura, que eles começaram a sedentarizar, a plantar, e ali eles fixaram residência naquele lugar onde eles plantavam os alimentos. E os grupos humanos foram crescendo. Com isso, a tecnologia agrícola cresceu, aumentou tanto a produção, que eles começaram a trocar os alimentos entre si, entre os clãs, entre as famílias, e aí iniciou o comércio. Vocês estão lembrados disso? Então, à medida que foi aumentando esse número, de alimentos, foram surgindo utensílios de cerâmica, onde eles guardavam esses alimentos, eles estocavam esses alimentos dentro destes vasos de cerâmica. E também eles perceberam que eles podiam trocar entre as famílias os produtos também de cerâmica e tudo que eles criavam, os utensílios que eles criavam, as ferramentas que eles criavam, não somente os alimentos. Outra coisa importante é que, enquanto alguns estavam trabalhando nas plantações, outros passaram a dedicar a cuidar dos animais e produzir objetos. Então, o que aconteceu? As tarefas começaram a ser divididas entre as famílias, entre as pessoas que faziam parte daqueles clãs, daquelas vilas. Tem também um texto falando sobre trocas e valores. Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzir. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava, irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Uma artesã levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano certa para caçar. De acordo com essa ideia de igualdade ou equivalência entre diferentes produtos, um caçador precisaria oferecer 3 aves para receber em troca um fardo de trigo, por exemplo. 4 cestos de pães poderiam corresponder a um par de sapatos feito pela artesã. Então, eles começaram a fazer comparações. O que dava mais trabalho e mais tempo para fazer, com certeza esse era mais caro. Ou seja, um par de sapatos que levava mais tempo. Então, um par de sapato valia mais do que uma caça, que o caçador caçava muito rápido, levava menos tempo e menos trabalho para aquilo. Mais ainda, havia a troca direta de um produto pelo outro, tá bom? Eles trocavam arroz por arroz, trigo por trigo, mas também trocavam produtos diferentes. Nós podemos ver aí no livro de vocês alguns produtos feitos naquela época. Observe com bastante atenção. Como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si? A resposta está no
texto. Acabei de conversar com vocês e acabei de ler. Número 5. Encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais. Então, vocês vão procurar aqui, tá bom? Produtos, tá? Ó, aqui eu achei, ó, peixes, produtos, e vão encontrar no diagrama e circular. Reúna-se em grupo com alguns colegas e imaginem 2 exemplos de troca com valores equivalentes que poderiam ser feitas dos produtos encontrados no diagrama. Registrem a resposta. Depois que você encontrar os produtos aqui, você vai pensar em como essas trocas poderiam ser realizadas e escrever aqui. Você não tem um colega aí na sua casa, então isso você vai ter que pensar com um adulto e depois numa aula ao vivo estaremos fazendo as comparações entre as respostas, ok? Bom, aí nós temos um texto. Você sabia? A concha de uma espécie de caramujo marinho era usada em algumas regiões da África e da Ásia como dinheiro. Essas conchas eram valorizadas por seu aspecto semelhante ao da porcelana e era prático usá-las como moeda, pois eram pequenas e fáceis de transportar. Além disso, como geral, tinham o mesmo tamanho e peso, muitas vezes bastava pesá-las para descobrir quanto dinheiro havia em uma porção. Na China, há 3.000 anos, as conchas naturais foram substituídas por conchas artificiais feitas de ossos, como da foto à direita, essa aqui, de pedra, de jade, de chumbo ou de cobre. Então, primeiro, vamos voltar. Já que eles estavam fazendo troca entre produtos, surgiu a ideia. Então, por que não criar uma moeda? Algo em que eu pudesse ir trocando e que não pesasse tanto, não precisasse ficar carregando, né? Que em várias quantidades, assim, que desse para usar em várias quantidades, em vários formatos. Foi aí que foi surgindo as primeiras moedas. O dinheiro que a gente usa hoje, a gente pode considerar como as conchas que eram utilizadas antigamente. É o mesmo tipo de função essas conchas exerciam. Porém, com o passar dos anos, eles foram, né, igual lá na China, eles foram adaptando essas conchas com ossos ou pedras e fazendo os tipos de formatos diferentes. O surgimento da moeda. Há mais de 6.000 anos, realizar uma troca comercial não era muito simples. Apesar do sistema de equivalência de valores, uma tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos de que ela precisava. Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usavam sementes de trigo abundantes da natureza e fáceis de transportar. Então, o porquê de uma moeda, né? Porque às vezes a tecelã que produzia um tecido, uma roupa, ela queria muito trigo, mas ela chegava naquela família lá que tinha trigo e aquela família não estava precisando de roupa. E aí, o que ela ia fazer? Então, eles pensavam, né? Vamos criar, eles pensaram assim, algo que a gente possa trocar entre si, que possa ficar guardado, para depois isso ter um valor e com isso eu possa trocar. Então, a tecelã ia lá na pessoa que vendia trigo, pegava, né? Vamos supor, igual eu falei, né? Anteriormente, a concha, ia lá e dava essa concha em troca do produto. Aí, esse moço, né, essa pessoa, esse agricultor, ele pegava essa concha, guardava ela e ele estava precisando, por exemplo, de carne. Ele ia lá em quem produzia carne e trocava essa concha a troco da carne. A pessoa o caçador, ele pegava essa concha e ia lá
na pessoa que estava produzindo sapatos e comprava um sapato. Então, eles perceberam que essa ideia, né, de usar esse tipo de produto, no caso aqui, alguns familiares usavam semente de trigo, mas eles foram descobrindo um produto em comum, algo em comum, né, que existisse, que tivesse um valor de equivalência para fazer a troca. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisaria mais oferecer tecidos em troca de arroz, por exemplo. Ela poderia utilizar determinada quantidade de sementes de trigo, aqui no caso do trigo, e o agricultor poderia utilizar sementes que recebeu para realizar novas trocas com outras pessoas. Essa semente serviu como uma espécie de moeda. Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico, pois vender e comprar se tornaram operações separadas. Com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas. Então, aqui está as sementes de trigo. Mas vamos pensar em relação ao texto. Com o uso da moeda, o que mudou nas trocas comerciais? Pense. O trigo, com o passar dos anos, esse trigo ele foi ficando, né, assim, com o passar do tempo, na verdade, ele não ia ficando bom. E aí ele poderia mofar, não é? Por ser um produto mais assim vegetal. Então a ideia da concha, a ideia de produtos mais resistentes, de objetos mais resistentes, é que foi substituindo a ideia do trigo, tá bom? Aí aqui você vai olhar A, B, C e falar troca de mercadoria por moeda, qual letra? Troca direta de produtos, o produto pelo outro, e troca direta de produtos com valores equivalentes. Aí você põe se é A, se é B ou se é C. E aí, gostou da explicação? Pois bem, agora faça as atividades das páginas 48 a 51 com muita atenção. Bons estudos e até breve. Beijo!